Curso de Educação Mediúnica, livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FESP. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica. A gente está no livro 1, lembra que tem 2 livros. A gente está na 8ª aula e hoje a gente vai falar sobre a influência do espírito no meio material. Sabemos que o espírito, ao separar-se do corpo, não se apresenta despido de envoltório, mas ao contrário, tem forma própria que o individualiza. O perispírito é o seu envoltório semimaterial. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua atividade. O espírito encarnado é a alma do corpo, quando o deixa pela morte. Não sai desprovido de qualquer envoltório. Todos eles nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, é sob essa forma que os reconhecemos. Isso está no Livro dos Médiuns, 2ª parte, capítulo 1, item 53. Qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou seja, o perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia espiritual. Ao desencarnar, o espírito não tem consciência imediata de sua atuação. A perturbação que sente varia de intensidade conforme o tipo de vida que leva quando encarnado. Alguns têm por pouco tempo a ilusão de ainda estarem vivos. O perispírito se distende ou se contrai, se transforma em uma palavra. Presta-se a todas as modificações segundo a vontade que o dirige. É graças a essas propriedades do seu invólucro fluídico que o espírito pode fazer-se reconhecer, quando necessário, tomando exatamente a aparência que tinha na vida física, e até mesmo com os mesmos defeitos que possam servir de sinais para o reconhecimento. Livro dos Médiuns, 2ª parte, capítulo 1. Dessa forma, podemos entender que porque o espírito necessita de matéria para atuar sobre a matéria. Ação essa que é feita por meio dos fluidos com todas as suas variáveis e propriedades, em especial a expansibilidade e a penetrabilidade. É pelo impulso de sua vontade e pelos conhecimentos adquiridos através das vidas sucessivas que o espírito age sobre a matéria. Nestes fenômenos, a causa preponderante é o espírito e os fluidos são o seu instrumento. Por exemplo, se o espírito quiser mover uma mesa, ele irá envolver essa mesa com os fluidos. Assim, preparada, o espírito a atrai e a movimenta sob a influência de seu próprio fluido, emitido pela sua vontade. Por sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira, sem intermediário, ou seja, sem o liame que o liga à matéria. Esse liame, que chama-se perispírito, oferece a chave de todos os fenômenos espíritas materiais. Isso está no Livro dos Médiuns, 2ª parte, capítulo 4, item 74, na pergunta 9. É através de seu perispírito que o espírito manipula o fluido universal. Complementa Herculano Pires, em nota à pergunta de número 15. Misturando o fluido animal do médium com o fluido universal do espírito, temos um pouco da natureza humana e um pouco da espiritual,
formando um elemento intermediário. Impregnada a mesa com esse elemento, o fluido material se liga à madeira e o fluido espiritual fica ligado ao pensamento do espírito. O médium colabora, portanto, doando seus fluidos mais densos. Afirma Kardec que a emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante e sua combinação mais ou menos fácil. E daí os médiuns mais ou menos possantes. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4, item 75. Esclarecem os espíritos que há pessoas inteiramente refratárias, outras em que a combinação só se verifica pelo esforço de sua própria vontade, e outras, enfim, em que se dá tão natural e facilmente que nem a percebem, servindo de instrumentos sem saberem. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4, item 74, pergunta 19. As pessoas ditas elétricas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção dos fenômenos e podem agir sem auxílio dos espíritos. Não são propriamente médiums, no sentido exato da palavra, mas pode ser também que um espírito as assista e aproveite as suas disposições naturais. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4, item 74, pergunta 20. Em nota a essa resposta, Kardec acrescenta que essas pessoas agiriam como sonâmbulos que podem atuar sem a colaboração dos espíritos. É importante considerar que esse fenômeno extingue-se com o fim da ação e até, muitas vezes, antes que a ação termine, quando a quantidade de fluido não for suficiente para animar o corpo sólido. No exemplo da mesa, Herculano Pires coloca que isto explica as interrupções inesperadas de comunicações. A falta de fluido faz a mesa cessar de mover-se, como se o espírito comunicante se houvesse ausentado. Isso está no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4, nota a pergunta 14, do item 74. Diz André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, cabe-nos assinalar desse modo que, na essência, toda matéria é energia tornada visível e que toda energia originariamente é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Isso está no capítulo 1. A doutrina espírita vem assim explicar-nos o motivo das manifestações sobre a matéria, de forma lógica e racional, deixando desaparecer qualquer coisa de sobrenatural, fantástico, maravilhoso, dando lugar à realidade das leis naturais que funcionam naturalmente. Vejamos então as principais ações dos espíritos sobre a matéria no plano dos encarnados. 1. Imprime vitalidade ao corpo, sustentando sua organização como instrumento de ação, em qualquer nível de sua fase evolutiva. Porém, se é certo que o espírito sustenta a matéria, é também certo que a matéria animalizada lhe auxilia o desenvolvimento. São exemplos, entre tantos, a absorção e a assimilação de fluidos. Isso está no Livro dos Espíritos, livro 1, capítulo 4, pergunta 63. Ou a transmissão de seu fluido vital para outro indivíduo. Também, no mesmo capítulo, isso é um comentário de Kardec, a pergunta 70. 2. Irradia as próprias características em razão da corrente mental que lhe nasce das profundezas da alma, formando ao seu redor um campo áurico específico, ou túnica de forças eletromagnéticas, pois onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influência recíproca.
Isso quem diz é André Luiz, no livro Dos Domínios da Mediunidade, capítulo 5. 3. Cria formas pensamentos ou imagens modelos, ou moldes ao pensar, arrojando-as para fora de si, através da atmosfera psíquica que lhe caracteriza a presença. Isso está também em Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 4. 4. Produz os fenômenos físicos, ou melhor, de efeitos físicos, manipulando os fluidos retirados do médium. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 5, item 93. É necessário lembrar também que os espíritos superiores não se ocupam em produzir esses efeitos. Eles possuem a força moral e, quando necessitam provocar esses efeitos físicos, se servem de espíritos inferiores, como os homens se servem de carregadores. Observa Kardec que a densidade do perispírito varia de acordo com a natureza dos mundos e segundo os indivíduos. Nos seres moralmente adiantados é mais sutil e nos inferiores é mais próxima da matéria. Essa densidade do perispírito estabelece maior afinidade com a matéria e torna os espíritos menos evoluídos, mais aptos para as manifestações físicas. Bom, essa parte que a gente precisa entender bem quando a gente estuda a mediunidade, né? O que é o nosso espírito, o que é o nosso perispírito, a influência na matéria, né, no nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico só é o nosso corpo físico, nós só temos vida porque nós temos um espírito, consequentemente, um perispírito que está ali ligando uma coisa na outra. Então, o nosso perispírito tem a forma do nosso corpo físico, né? Quando os nossos corpos se dividem, ou seja, quando morre o nosso corpo de carne e a gente fica só no perispírito e espírito, né? A gente continua com essa mesma forma física, é o que ele diz aqui, que está no Livro dos Médiuns, né? Então, também é importante a gente ver aqui as informações, que a gente vê muito em filmes e histórias, né, que moveu um objeto, que era um espírito, né, a gente tem a história das mesas girantes e tudo mais, como que é feito isso, né, todos os espíritos podem mover alguma coisa, então ele explica aqui que só pode mover se tiver alguém físico ali, porque ele precisa da energia física de alguém, da energia material, para mover algo material. Então, quando a gente assiste Ghost, por exemplo, né, que ele fica lá treinando e tudo mais, né, aquilo não é possível, né, não é só o pensamento do espírito que move aquele objeto, mas é o pensamento e a intenção do espírito junto com a energia material, né? Então, é importante que a gente saiba esse tipo de coisa também, né? E que o espírito, ele tem muitas funções para nós, né? Que são essa outra, a última parte que nós vimos. Então, a vitalidade do corpo, né? A sustentação do que nós somos, as nossas características. Então, ele é o responsável para nos dar a vitalidade, a vida, né? E a parte 2 da nossa aula fala sobre o pensamento como energia vital. Olha só como uma coisa complementa a outra, né? Diz o seguinte: a base de toda manifestação psíquica está na mente da criatura. A mente, por sua vez, é o espelho da vida em toda parte e necessita apenas ser lapidada, educada, para que atinja a magnificência da luz.
É como um diamante em estado bruto para se tornar pedra preciosa conforme a maneira como a tratarmos. Sendo espelho da vida, a mente gera a força do pensamento, que movimenta tudo, criando e transformando, destruindo e refazendo, para depurar e sublimar. Isso porque em todos os domínios do universo vibra a influência recíproca. Hoje, sabemos que respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Dependendo da faixa vibratória que sintonizamos provisoriamente a partir de nossa vontade, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos impulsiona à purificação e ao progresso maior. As criaturas, portanto, refletem-se reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. Assim, o reflexo mental de cada ser reside no alicerce da vida. Esse reflexo mental delineia a emotividade. Esta plasma a ideia determina a atitude e a palavra dirigem ações que geram manifestações que, por sua vez, são válvulas destruidoras ou alavancas positivas da existência. Então, o que é o pensamento? É a faculdade de pensar logicamente, refletir, força criadora, construtora, que molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas, que, juntamente com a vontade, são elementos plásticos e organizadores. A vontade é a faculdade de querer, desejar, ter intenção, firmeza de ânimo, decisão, coragem e etc. Pensar é criar. Emmanuel, isso está no livro de Emmanuel, Pão Nosso, capítulo 15. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental da vontade firme vive no mundo íntimo do ser, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Toda criatura possui energia obediente à sua vontade, que, ligada a seu potencial imaginativo, atua exteriormente, influenciando outras criaturas e ambientes distantes. As imagens servem, então, como matérias-primas de todas as criações intelectuais. A memória, o raciocínio, a imaginação são fenômenos psíquicos que coordenam as imagens, que interpretam significados, redistribuindo-as em novos grupos, novas correlações, mais ou menos originais ou complexas, dependendo do potencial intelectual da criatura. A abstração, a comparação e a imaginação são faculdades superiores da inteligência, onde se encontram todas as invenções, todas as descobertas, todas as inspirações, todas as criações da humanidade. São forças ideoplásticas que, como fenômeno psicológico do ser, podem se transformar em fenômenos físicos. Assim, é que todas as obras humanas são resultantes do pensamento. Somos levados a emitir o postulado da existência de uma inteligência suprema e a considerar o universo como expressão do pensamento divino, sustentado perpetuamente por sua divina vontade. Professor William Barré, do livro Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano. Quando colocamos o Evangelho como nosso guia, ele ajudará na nossa renovação interior, fazendo com que nos transformemos interna e integralmente, aproximando-nos do Criador. Para isso, se faz necessário reeducarmos o nosso pensar. Mesmo sendo tarefa delicada, é possível sabermos renunciar, vigiar, dominarmos nosso sentir e pensar,
modificar nosso jeito de falar e de agir para podermos vencer criações mentais viciosas, para afastarmos as sombras do nosso cotidiano e a nossa preguiça mental. Lembremos que o nosso pensar errado para criar situações obsessivas, atraindo outros seres que estejam situados na nossa faixa vibratória, e essa obsessão escravizará o nosso pensar, bloqueando o nosso agir e a nossa vontade. Quando procuramos uma assistência espiritual para nos reequilibrar, a obsessão irá libertar o nosso pensamento, fazendo com que retornemos a usar nossa vontade equilibradamente. A doutrina espírita veio desvendar o processo da nossa libertação mental de pensar, para vivermos melhor e amplamente. Daí a importância do pensamento do médium para que continue equilibrado em tudo que empreender. Porque um médium com pensamentos indignos, com a crítica, a inveja, o ciúme, a curiosidade, a maledicência, etc., é um médium invigilante, que certamente trará desequilíbrio para si e para o ambiente, onde vive ou trabalha. Jesus nos disse: orai e vigiai. Somente assim não seremos vítimas da nossa própria imprudência mental. Ainda podemos afirmar que o amor é luz benfazeja na vida do médium responsável e atento no exercício das tarefas que lhe cabem e de assistência espiritual que exerce. Bom, essa parte que fala da mente, né, do nosso pensamento, eu acho que é importante, principalmente com esse fechamento que ele fala, né, orai e vigiai. A ciência já provou que nós temos a plasticidade mental, né, e que a gente pode se moldar os nossos pensamentos. Por quê? Porque antes a gente era dominado pelos nossos pensamentos, porque a gente não sabia que isso existia. Né? E hoje a gente precisa aprender a dominar os nossos pensamentos, né? Então, tem gente que fala, tá, mas essa coisa de ser, hoje existe um grupo de pessoas aí que é contra, né? As pessoas que ficam pensando positivo o tempo inteiro e tudo mais. Eu sou da equipe das pessoas que pensam positivo o tempo inteiro, por mais que eu acho que as coisas ruins acontecem sim, as coisas acontecem diante de nós, nós podemos ver o porquê aquilo está acontecendo, analisar por que aquilo está acontecendo com a gente e pegar o aprendizado de tudo isso, né? Em vez de ficar ali com o pensamento o tempo inteiro naquela coisa ruim, a gente vai ver o que você aprende, o que nós aprendemos com essa situação ruim, com o que aconteceu com a gente, o que seja, né? Então, ele fala disso aqui, né? Fala da questão da plasticidade, que a gente pode dominar os nossos pensamentos, orai e vigiai. Vigia o que você está pensando, modifica o que você está pensando. Nós somos capazes de modificar, né? E o pensamento é força. Lembra das formas pensamentos que ele fala ali na primeira parte, né? As formas pensamento. Quanto mais medo a gente tem e mais a gente alimenta o medo, mais isso cresce. Quanto mais a gente alimenta os nossos traumas, as coisas ruins para nós, mais isso cresce, porque quando a gente alimenta o bichinho, não é aí que ele fica bem, né? Quando a gente se alimenta, a gente não cresce, não fica bem, não tem que comer para ficar fortinho, não é isso que a nossa mãe fala? Né? É isso, se a gente não come, se a gente não dá alimento, morre. Só que quanto mais a gente alimenta, mais a gente dá vigor para esses pensamentos. Então, a gente, às vezes, forma imagens e realidades para nós de acordo com o nosso pensamento daquele momento, e aquilo nem é verdade. Aquilo fomos nós que formamos na nossa cabeça. Então, quando a gente consegue levar isso para o nosso consciente
e analisar o que a gente está pensando, a gente começa também a ter o controle dos nossos pensamentos. Então eu trago para o meu consciente, o que eu estou pensando, mas por que eu estou fazendo isso? E já mudo isso. E daí a gente tem vários métodos aí para mudar o pensamento e tudo mais, né? Eu aprendi a usar substituição, né? Se eu estou pensando em alguma coisa tal, que me faz mal, né? E de repente eu trago isso para o meu consciente, eu falo, nossa, estou pensando nisso de novo, e me dou conta, né? Eu vou substituir por tal coisa, substituo por tal pensamento. Então, eu aprendi, num momento difícil da minha vida, a substituição. E eu sempre ensino isso para as pessoas, porque para mim funcionou muito bem. Né? Então, no começo, é uma coisa meio que toda hora você tem que ficar pensando de novo e comandando de novo sua mente, até uma hora que isso vai ser automático. E daí você consegue sempre levar aquilo, os seus pensamentos, para o seu consciente. Não é aquela coisa do inconsciente, do automático e tudo mais. E daí você consegue ter um pouco mais do controle do que você está pensando, no que é bom para você, do que não é. E isso tudo faz parte da reforma íntima. A gente precisa trabalhar a reforma íntima, que é o autoconhecimento, conhecer o nosso corpo, conhecer a nossa mente, conhecer como nós funcionamos, para ver o que a gente pode melhorar em nós. Vocês já começaram o exercício da reforma íntima? Quem não começou, que tal começar agora? Acho que esse curso também traz muito isso para nós, porque a gente precisa ter algumas consciências para trabalhar a nossa mediunidade, e quanto antes a gente começar a trabalhar nosso pensamento, melhor. Vocês vão ver o quanto é diferente a nossa vida quando a gente começa a colocar em prática as coisas que a gente está aprendendo e que a gente aprende, né, com o Evangelho, com o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Bom, gente, sem mais delongas, termino por aqui a nossa aula e espero que essa aula tenha servido para vocês e a gente se vê na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus. Curso de Educação Mediúnica, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.